Jesus Cristo, que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, acreditado no mundo inteiro e recebido na glória, deixou o seu Espírito Santo como nosso Consolador, e que esse Espírito Santo seja responsável por poder abrir nossas mentes, nossos ouvidos espirituais, para recebermos uma porção do seu Evangelho. Não através de mim, mas através do próprio Deus, que apesar de minha fraqueza, limitação, falhas, ainda assim tu possas me usar, Senhor, para atingir vidas de filhos amados teus. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu trago uma mensagem hoje de uma passagem muito conhecida por todos, chamada de A Grande Comissão. Está lá no Evangelho de Mateus. Nós vamos falar sobre essa passagem daqui a pouco. E o objetivo é deixar muito claro, na minha, na sua vida, que a missão de evangelizar, de fazer discípulos, de levar a palavra de Deus, compete a todos nós, absolutamente todos nós. Um certo pastor da nossa denominação mesmo conta que quando fazia seminário e indo para a aula de ônibus, dentro do ônibus encontrou sentado próximo dele um senhor que chorava muito, aparentava muito nervosismo, chorava copiosamente. E esse seminarista experimentou ao lado desse senhor e perguntou, o banco disse, não está, tirar minha vida, em falar comigo. Olha, dentro de um ônibus, sem pistola, sem altar, a palavra do Senhor foi salva, para a honra e glória de Deus, porque alguém obedeceu a missão que Jesus Cristo deixou. E ainda exerceu seu próprio meio, rejeitado pelos seus. Mateus era enriquecia os outros e o seu próprio povo. No Evangelho de Mateus percebemos, inclusive ele diz isso lá no capítulo 9, no versículo, que não quer sacrifício, Jesus diz aí, não quer sacrifício. E nós percebemos isso lendo do Evangelho de Deus, como ele a misericórdia de Deus, porque ele mesmo foi alcançado pela misericórdia. Mateus escreveu esse evangelho pensando em um público judeu, exatamente aquele público que seguia as leis, que tinha Moisés como referência de um profeta. E se você prestar atenção lá no início do capítulo, Mateus conta da árvore, da ele quer mostrar que Jesus é aquele Messias que todo esse povo espera. Olha, Mateus começa o evangelho falando do povo de Israel e termina no 28, que nós vamos refletir, falando sobre ir para todas. Isso mostra, queridos, que a palavra de Deus, que o evangelho não é para um povo, não é para quem nasceu somente ali em Israel. Ele é para todos aqueles que abrem a porta quando Jesus chama, amém? Que nós possamos estar atentos a esse chamado, queridos. Quando Mateus vai falando ao longo do seu evangelho, ele cita muito o Antigo Testamento, porque o objetivo dele é fazer com que aquele povo judeu creia que Jesus é
o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. E nós chamamos isso de tipologia de Cristo. É uma amostra. Moisés era uma amostra grátis do que estava por vir ainda. Olha, quando Moisés libertou o povo do Egito, ele estava só prevendo uma libertação muito maior por vir, porque Deus libertou, não somente. E a época de Moisés, o povo foi alimentado com maná que caía do céu, e com Jesus o povo é alimentado com a própria palavra de Deus, cumprida em Cristo Jesus. E Mateus vai falando muito isso ao longo do seu evangelho, para que ele começa, como eu falei, e termina arranjando pessoas de todas as nações. Ele mostra que Deus é amplo, inclusivo e não restrito. 28, a partir do versículo 16, mas se você puder, faça isso, acompanhar todo esse capítulo de Cristo, em que as mulheres foram lá no túmulo dele, e que surpresa, porque não estava ali, e um anjo apareceu para dizer a ela: não se assuste, não está aqui, ele ressuscitou. Vão e contem. E ali já começa a grande comissão. Vão e contem o que aconteceu. Seguindo a leitura, vocês vão ver que soldados estavam ali e sabiam o que tinha acontecido, o que tinha acontecido. Foram contar imediatamente às autoridades, e as autoridades disseram: olha, vocês precisam mentir. Digam que o corpo dele foi roubado durante a noite. Ninguém pode saber que ele ressuscitou. E olha, por interesses financeiros, esses soldados mentiram. Eles sabiam da verdade, mas preferiram se comportar como cegos espirituais, negando a verdade. Ainda bem que isso só acontece com o tempo. Ainda bem que hoje em dia ninguém mais é cego espiritual, ninguém nega a realidade da ressurreição de Jesus, não é mesmo? Quem dera fosse assim. E aí, seguindo nesse capítulo 28, nós chegamos a partir do versículo 16, que foi lido aqui pelo ministro postulante André. Vocês veem que diz que Jesus, os 11 discípulos, mas espera aí, 11? Não eram 12, né? Pois é, um deles, eles perderam ver o próprio Jesus citado, porque tomado conta de sua alma, mas os 11 que ficaram, e olha, não sei, vezes já tantas vezes questionei essa verdade absoluta. Nós somos humanos, falhos, e não tem problema no momento duvidou. E sabe o que eu faço em que a dúvida me rodeia? Simplesmente peço capacidade, perseverança, da insistência mesmo, sabe? O Espírito me dê a capacidade de crer naquilo que eu acredito. Só o Espírito Santo é capaz, queridos, de nos dar essa capacidade de crer, de nos momentos de dúvida superarmos essas dúvidas e continuarmos crendo, e assim podermos executar o que Jesus pede nesse trecho. Porque Jesus diz a esses apóstolos que vão por todas as nações, que batizem. E olha, você, como durante muito tempo imaginava: não, peraí, essa ordem que está sendo dada aqui é para o sacerdote, é para quem está no vindo, né? Até porque eles dizem assim: vão e batizem. Aí eu pensava: peraí, quem batiza é o pastor, então essa ordem é para eles, não é para mim não. Muita gente pensa assim, que o pastor, olha, em nome de Jesus, se você ainda tem esse pensamento, quebrar isso na nossa vida.
porque essa ordem é para todos nós. Essa ordem de ir para todas as nações, de repente muita gente entende. Ah, é um missionário. E tem, olha que bênção que nós temos pessoas com a vocação, com a veia missionária, que deixam sua família, sua cidade e vão para outro país divulgar o evangelho em outra língua, em outra cultura, abrindo mão de conforto, da proximidade com a família. Amém que existem esses missionários, queridos, amém. Mas todas as nações aqui pode significar a sua rua, querido. Evangelizar, divulgar a palavra de Jesus no grupo de WhatsApp da família, na sua sala de aula, garotos, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho. Porque, olha, formar discípulos é testemunhar o próprio Cristo ressuscitado. Essa função não pode, em nome de Jesus, querido, se limitar a quem serve no altar. É um ministério que nós devemos executar diariamente. Tantas pessoas deram a sua vida ao longo dos tempos, viu? Para divulgarem o Evangelho de Cristo. Olha, ainda hoje, vocês já viram a notícia aí do que tem acontecido na Nigéria? Alguém já viu? Olha, a Nigéria, queridos, só em 2025, mais de 7.000 cristãos foram assassinados. Olha que coisa. Simplesmente por professarem que são cristãos. A China, queridos, voltou a fechar igrejas cristãs, católicas e evangélicas. Voltou a fechar. Porque onde há comunismo, o cristianismo não se cria. Olha que ideologia perigosa, nefasta, o comunismo. Inclusive, olha, eu peço que nas nossas orações, até nas que vêm ao altar mesmo, nós possamos estar orando por essas pessoas, sabe? Sobretudo da Nigéria, que estão sendo assassinadas. Crianças, velhos, jovens, mulheres, simplesmente porque são encontrados em templos cristãos. Eu estou falando isso hoje, quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Tantos exemplos de evangelizadores que nós temos, viu? Para podermos nos espelhar nele e admirarmos a vida desses homens. Billy Graham, um americano, que se dizia que é como que o céu puxasse as pessoas pelo coração, quando elas escutavam Billy Graham pregando. O Reinhard Bonnke, se dizia que as multidões vinham como se estivessem correndo para a única fonte de água que existe no deserto, quando ele começava a pregar. John Wesley, que não tinha um microfone, mas tinha fogo no coração quando falava de Jesus Cristo. Luiz Palau, que era um argentino, que impactou milhões de pessoas na Argentina, no México, na Colômbia. O Charles Spurgeon, que dizia, olha que frase linda, se no final eu tiver conseguido ajudar, contribuir a salvar uma única alma, eu darei graças eternamente a Deus. Olha, e sem exageros, eu vou citar para vocês um número impressionante. Paulo Garcia, nosso arcebispo, fundador da Igreja Episcopal Carismática, que através dos cursilhos, apenas dos cursilhos, já impactou a vida em Pernambuco de mais de 150.000 pessoas, através dos cursilhos. Glória a Deus por isso. Mas, queridos, olha, Deus não usa somente esses nomes de pessoas que enchem, que lotavam estádios. Deus não usa somente gigantes. Nós vemos na Bíblia tantos exemplos disso, viu? Deus usa todos aqueles que se apresentam de forma disponível. Queridos, que nós possamos ter essa disponibilidade. O capítulo 28, que apresenta a grande comissão, mas olha, a grande comissão é o último capítulo de Mateus, mas a grande comissão não termina ali, não termina no capítulo 28 de Mateus, ela continua comigo, com você, nos dias atuais ainda. E olha, eu estava falando para vocês da dificuldade de gente lá na Nigéria, na China, e nós aqui
com um certo nível de liberdade, que não vamos ser presos, perseguidos e nem assassinados por sermos cristãos, às vezes negligenciamos. Às vezes nós abrimos mão da oportunidade. E eu falo por mim mesmo. Quantas vezes em almoços com pessoas que não são cristãs, eu abro mão de orar pelo alimento. Ou quando vou viajar com pessoas que não são cristãs, também não oro por aquela viagem. Simplesmente porque eu acho que de repente aquela pessoa pode, sei lá, zombar, não entender, sabe? Quantas vezes eu fiz isso? Gente, que nós tenhamos coragem de sermos testemunha de Cristo, onde andarmos. Porque, olha, eu falei isso aqui na nossa Semana Santa, no ofício que nós tivemos aqui. Claro, a história é ilustrativa. Quando Jesus estava dizendo aos discípulos, olha, vão e espalhem o Evangelho por todas as nações, porque é assim que as pessoas vão me conhecer e atingir a salvação. E algum discípulo poderia ter dito, ô Jesus, tá, mas se a gente não for, qual é o plano B? Qual é a opção? Jesus disse, não tem plano B. Tem que ser assim. Olha, obedecer muda destinos, como no caso do ônibus que eu falei para vocês. Olha, e obedecer, não entenda que quem obedece necessariamente é servo. Certamente você já ouviu aqui mesmo, nesse púlpito, nesse átrio, um pastor dizendo que nós não devemos ter mentalidade de servo, porque agora nós somos filhos. E é verdade, você não é empregado, você não é escravo, você é filho, querido, amado, protegido de Deus. Mas olha, um filho obedece do mesmo jeito que um servo. Por mais intimidade que você tenha, você obedece. Dá o exemplo aqui do nosso ministro comissionado Bruno. Bruno é muito amigo do nosso pastor, desfruta da sua amizade, desfruta do seu mentoreio. São amigos, são próximos, são íntimos, mas isso não faz com que Bruno possa não obedecer. Se o pastor disser, Bruno, você vai pregar quarta, Bruno, domingo chega em tal hora, Bruno, dirija o PG, Bruno vai obedecer. Não por ser servo, não por ter mentalidade de escravo, mas filho também obedece. Mateus ainda diz lá no capítulo 5, nós estamos no final, mas lá no capítulo 5, você vai encontrar Jesus dizendo que vós sois a luz do mundo, queridos. E o que é que a luz faz? A luz revela aquilo que antes estava oculto, invisível. Você é luz. Então, quando alguém está próximo de você, algo tem que ser revelado, algo que essa pessoa antes não via, vai ser revelado, vai ser visto a partir da sua presença na vida dessa pessoa, querido. Porque você é luz na vida das pessoas. Já Paulo, quando escreveu carta ao povo de Roma, no livro de Romanos, no capítulo 10, do 13 ao 15, isso até é uma música tão bonita lá da Igreja Católica, que diz assim, como é que eles vão invocar se eles não creram? E como é que eles vão crer se eles não ouviram? E como é que eles vão ouvir sem quem pregue? E como é que eles vão pregar se eles não foram enviados? Olha, isso me lembra Bruno, André, na nossa turma lá no seminário. Muitas vezes, Mateus também é da nossa turma, muitas vezes a gente fazia o seguinte debate teológico. E aquele índio? E o índio? Que mora lá no meio de uma floresta, isolado, que não tem acesso e que ninguém foi falar de Jesus para ele. Ele vai ser salvo? E eu costumo dizer assim, olha, se alguém não ouviu falar de Jesus, a culpa é sua, que não foi lá falar de Jesus para ele. Então, olha, antes de se preocupar, o que é que vai acontecer com aquele índio, a gente tem que dar um jeito de ir lá onde está aquele índio e falar de Jesus para ele. Paulo também diz, agora em outra carta, na carta aos Coríntios, aliás, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, do 18 ao 20, ele diz que nós somos embaixadores
de Cristo. Querido, embaixador é aquele representante de uma nação em outra nação. Um embaixador não vive por si, um embaixador não fala por si. Tudo que o embaixador fala tem valor, como se o representado dele ali mesmo estivesse. Nós somos, não é o sacerdote, não é o pastor, não é o bispo, nós somos embaixadores de Cristo. Nós não vivemos por nós mesmos. E olha, se a ordem de Cristo é que nós façamos discípulos e que nós ensinemos a guardar a sua lei, que é resumida em duas, e nós repetimos isso aqui culto após culto. Toda a lei é resumida em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e amém, gente, ao próximo. E é assim, dessa forma, atendendo a esse chamado, a esse ide, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a si mesmo, que um dia, aliás, que Jesus estará conosco até o fim dos tempos, até um dia em que você e eu vamos poder ter a mesma visão que aquelas mulheres tiveram lá no sepulcro do Cristo ressuscitado. Amém por isso, glória a Deus. Queridos, evangelizar não é ir longe, não é ir para a África, para a Nigéria ou para a China, não. Evangelizar é dizer: eis-me aqui, estou disponível. Porque, olha, nem todo mundo pode pregar no altar, não é? Algumas pessoas não têm o dom ou não têm o conhecimento. Então aqui exige verdadeiramente um preparo, um estudo. Mas fora daqui você pode pregar. E não necessariamente através de uma homilia, de um sermão. Você deve pregar com a sua própria vida, queridos. Com o seu sorriso, recebendo pessoas aqui na porta da igreja. Com a sua honestidade no seu ambiente de trabalho. Sabe? Você pode pregar com a sua integridade moral. Você pode pregar honrando seu pai e sua mãe, com a sua paciência. Tudo isso, vocês já ouviram. Pregue o evangelho e, se preciso for, fale. Porque nós podemos pregar simplesmente com o nosso comportamento, com a nossa semelhança com Cristo. E olha, acredite, eu ia dizer agora, que onde você foi colocado à toa. Você trabalha público, você atende pessoas, você não está ali à toa. Existe um propósito que você esteja. Você pode pregar para o seu marido, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu vizinho. Isso me lembra de um médico que frequenta a nossa igreja lá em Recife. E ele gosta muito do cursilho, assim como eu. A vida dele foi transformada a partir do cursilho. E quando está na época de cursilho, ele diz que é uma receita e uma ficha de inscrição no cursilho. A todo mundo ele já entrega grampeado, a receita e a ficha de inscrição no cursilho. Olha que maravilha. Gente, o seu emprego não é somente a sua fonte de renda. É a nação onde você deve executar o seu ID. Disse, nosso arcebispo diz isso, eu gosto muito dessa definição da palavra amigo. Olha, amigo é aquele que é capaz de te aproximar da presença de Cristo. E eu vejo isso aqui em Davi, por exemplo, que traz um amigo da sua escola para estar na casa de Deus louvando ao Senhor. Não tem amigo maior do que aquele capaz de te levar para a presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Se cada um de nós, gente, ao longo dessa semana, falarmos de Cristo para uma pessoa, na família, no trabalho, na faculdade, na escola de vocês, na quarta-feira que vem, Caruaru não será mais igual. A Boa Vista 2, o Panorama, Caruaru inteiro estará melhor, porque mais pessoas foram acrescentadas à lista dos salvos.
E nesse momento que nós vamos nos aproximando das festas de fim de ano, Natal, isso me lembra que boa oportunidade para falar de Jesus. Sabe por quê? Não sei se com vocês é assim, mas embora cristã, a minha família, quando se reúne no Natal, esquece o aniversariante. E olha, não tem problema nenhum você dar presente às crianças, fazer o amigo secreto e uma ceia com a sua família para confraternizar. Amém, que você possa fazer isso. Mas lembra do aniversariante. E eu quero até desafiar você. Seja você esse ano, se na sua família, quando se reúnem no Natal, não oram, seja você a puxar uma oração e agradecer por estarem juntos na ceia de Natal da sua casa. Afinal, o Natal é o aniversário de Cristo. Chame o aniversariante para essa mesa. Porque, olha, ele conta com você para que o nome dele seja conhecido, glorificado e alcance todas as nações, todas as ruas do seu bairro, todos os bairros da sua cidade, todas as salas de aula do seu colégio, todos os setores do lugar onde você trabalha. Amém, queridos? Amém, queridos. Glória a Deus por isso. Nós vamos continuar louvando. Enquanto louvamos, vocês podem fazer as orações, os pedidos de vocês até o altar. Amém.